Bem, vamos à resolução da questão. Texto 1. Para os cultos afro-brasileiros, a alimentação sagrada é um fator determinante para a união e preservação das ações dos deuses. É por meio da alimentação comum entre as divindades e seus fiéis que o culto assegura sua sobrevivência. Texto 2. Aos esforços em adaptar elementos nativos na América para a manutenção de seus cultos religiosos, foram agregados novos métodos de preparação de alimentos, temperos e misturas. Entre os presentes até hoje, destaca-se a defumação das carnes para sua melhor conservação, método utilizado pelos indígenas brasileiros e aprimorados pelos europeus. Essas adaptações possibilitaram também o surgimento de uma nova crença embasada nos cultos africanos e influenciada pela doutrina católica e espírita. No ambiente colonial americano, as práticas culturais e religiosas africanas sofreram adaptações que possibilitaram o surgimento dos chamados cultos afro-brasileiros. A respeito desse processo histórico, os textos indicam que a alternativa A, apropriação de ingredientes e técnicas culinárias locais, possibilitou o sincretismo entre diferentes matrizes culturais. O que os dois textos aportam é exatamente isso. Dentro da religião afro, os alimentos sagrados são muito importantes. Entretanto, ao não encontrarem os mesmos elementos no Brasil, além disso, também outros aspectos e influências de culturas locais e também da cultura europeia acabaram criando uma adaptação desses elementos ligados à alimentação e ao culto, mas também acabaram sincretizando outros elementos da cultura estabelecida aqui na colônia, levando a um fundamento do culto afro-brasileiro, quer dizer, princípios da cultura africana dentro de um contexto colonial sincrético, estabelecendo outras matrizes culturais. Alternativa B. Reprodução de hábitos alimentares europeus foi imposta aos escravizados praticantes das religiões africanas, o que não faz muito sentido, já que os alimentos que eram direcionados aos escravos eram alimentos de baixa qualidade, diferentemente dos alimentos consumidos pelos colonizadores. Alternativa C. Segregação espacial entre escravos e pessoas livres possibilitou a conservação da culinária tradicional africana. Por mais que os espaços fossem segregados, os alimentos a eles direcionados não eram os mesmos alimentos que eles utilizavam na África. Então é impossível conservar aquilo do qual eles não tinham acesso naquele contexto. Alternativa D. Conexão entre alimentação e espiritualidade surgiu como uma estratégia de camuflagem dos rituais religiosos africanos. Na verdade, a alimentação e espiritualidade é a base dos princípios das religiões afro e dos seus princípios sagrados. Ele não foi desenvolvido apenas como estratégia, já era elemento fundamental no aspecto religioso. E a alternativa é rejeição à cultura alimentar tradicional foi um instrumento para a sobrevivência das religiões africanas em países cristãos. Também não acontece dessa forma, a rejeição ela não foi uma escolha, foi uma espécie de adaptação. Então, levando em consideração os dois textos e o que a questão está abordando, a alternativa correta é a alternativa A. A apropriação de ingredientes e técnicas culinárias locais possibilitou o sincretismo entre diferentes matrizes culturais.